Boa tarde, meus alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Hoje a nossa aula é sobre diluição e concentração de soluções. Vamos lá? Então, o que é diluição de soluções? Eu vou ler aqui junto com vocês, olha, leiam comigo. Diluir, adicionar solvente a uma solução já existente, de modo que se consiga obter uma solução de concentração menor que a inicial, mais diluída. Então, o que é diluir uma solução, gente? Eu tenho, então, algo mais concentrado, já tenho uma solução formada, eu adiciono água a essa solução, que é o meu solvente, e aí eu passo a ter uma solução mais diluída. Essa solução mais diluída, ela terá um volume maior, só que ela vai ter uma concentração menor. Eu vou ter menos soluto por uma certa unidade de volume de solução. Então, ela vai ter uma concentração menor do que a concentração inicial. Ela estará mais diluída. Gente, nós fazemos muitas diluições no nosso dia a dia. Vamos pensar, olha só, eu posso preparar um suco artificial, usando inicialmente uma certa quantidade de água. Aí eu vejo, não, tá muito concentrado, tá muito forte esse suco, tanto, né, sentindo o sabor dele, posso colocar mais água aqui. Então, se eu coloco mais água nesse suco artificial, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diluição desse suco. Então, gente, quando é algo que tem cor, a solução mais concentrada, ela aparece com uma cor mais forte. E se eu adiciono água, essa cor, ela vai se espalhar por esse volume maior de solvente que tem agora, e eu vou ter uma cor mais fraca na minha solução diluída, tá bom? Então, só dando um exemplo para vocês de uma diluição de soluções, que pode ser diluição de um suco. Deu para entender o que é a diluição de uma solução? A gente vai continuar. Pessoal, muitas vezes alguns confundem dissolução com diluição. Então, vamos lá. O que é dissolução? Dissolução é dissolver. Então, se eu tenho um soluto sólido como açúcar, representado aqui na primeira figura, e eu coloco esse soluto em água e misturo ele em água para que ele possa se dissolver em água, aqui é uma dissolução. Eu tenho algo que se dissolveu no meu solvente para formar uma solução. Então, isso é dissolver. Agora, se num segundo momento, olha, eu já tenho a minha solução de água com açúcar e eu acrescento mais água a essa solução, então é a segunda figura aqui, ó. Então, aqui é uma diluição. Eu estou diluindo a solução que existia inicialmente, entenderam? Então, gente, aqui eu tenho uma figura para mostrar para vocês uma diluição de uma solução. Eu tenho uma solução inicial. Olha, como essas bolinhas azuis representam o meu soluto, olha. Então, eu tenho 5 bolinhas representando as moléculas do meu soluto. Depois que acontece a diluição, eu adiciono água a essa solução inicial. Olha, tem as mesmas 5 bolinhas de soluto. O que eu tenho como resultado final? Eu tenho um volume maior, uma solução com volume maior. Ela tem a mesma quantidade de soluto que a solução inicial tinha, que o meu volume inicial que foi diluído tinha. Olhem só, eu tenho as mesmas 5 bolinhas de soluto. E o que aconteceu aqui? Só aumentou a minha quantidade de solvente, o volume de solução aumentou, certo? Então, olhem o que está escrito aqui na figura. Aumento da massa da solução. Aumenta a massa da solução porque eu aumentei a quantidade de solvente. E o meu solvente tem massa também, né? Então, aumenta o volume, mas esse volume de solvente que é adicionado traz consigo também uma massa de solvente. Mas olhem só, a massa do soluto permanece a mesma. Eu só adicionei água sobre esse soluto que já estava dissolvido ali. A massa de soluto permanece a mesma. Isso vai ser importante para os cálculos, vocês vão ver. Gente, um exemplo de diluição de soluções. Olha, para sanitizar verduras, nós diluímos uma solução de hipoclorito de sódio. Então, esse daqui é um produto, olha, a pessoa está adicionando algumas gotinhas dessa solução
a uma quantidade maior de água, que já tem aqui as minhas folhas que serão sanitizadas, e essas gotinhas adicionadas vão se diluir em um volume maior de solução, e aqui é um exemplo de diluição de uma solução, para a gente obter uma solução então mais diluída e que tem uma concentração adequada para esse procedimento aqui, que é a sanitização de verduras. Então vamos lá. A questão 24 é uma questão do livro de vocês, Ser Protagonista, e nós vamos resolver ela. Um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio a 2 mol por litro. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução de mesmo soluto a 0,5 mol por litro, partindo dessa solução estoque. Calcule a concentração de íon sódio em mol por litro na solução preparada. Gente, nós temos duas perguntas aqui, ó. Vamos responder a primeira primeiro. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução de mesmo soluto a 0,5 mol por litro, partindo dessa solução estoque. Gente, isso daqui acontece muito no laboratório. A gente tem uma solução mais concentrada, que pode ser chamada de solução estoque, e eu uso essa solução que já está pronta para, a partir dela, fazer uma solução que tem uma concentração menor, uma solução mais diluída daquele mesmo soluto. Então, esse é um problema desse tipo. Olha, eu tenho uma solução já pronta de sulfato de sódio a 2 mol por litro e quero fazer um volume de 100 ml de uma solução que tem concentração menor. Olhem a concentração, 0,5 mol por litro de sulfato de sódio. Então, gente, como que eu faço isso? Como que eu resolvo esse problema? Eu vou ensinar inicialmente vocês resolverem esse problema por regra de 3. Então, olhem lá, primeira etapa, o que eu preciso para fazer a solução diluída? Então, o que eu preciso em termos de soluto para fazer a minha solução diluída? A minha solução diluída tem 0,5 mol para cada 1 litro. Eu vou usar essa proporção para montar a primeira regra de 3, então, olha, 0,5 mol estão em 1 litro de solução. Mas eu preciso de preparar 0,1 litros, não é isso? 100 mililitros é a mesma coisa de 0,1 litros. 0,1 litros eu tenho, em 0,1 litros eu tenho quantos mols do meu soluto? Então, resolvendo essa regra de 3, eu vou encontrar que para preparar 100 mililitros da minha solução, eu preciso de 0,05 mol, tá bom? Gente, a segunda etapa, esse 0,05 mol que eu preciso, eu vou buscar na minha solução concentrada. É a minha solução concentrada que vai ser a fonte do meu soluto, tudo bem? Então, olha, qual informação eu tenho? A minha solução estoque, ela tem concentração de 2 mol por litro, não é isso? Como eu calculei com vocês, eu preciso de 0,5 mol. Então, a gente vai para mais uma regra de 3. Na minha solução estoque, eu tenho 2 mol, em 1 litro de solução. 0,05 mol eu encontro em qual volume? Então, multiplico cruzado aqui para resolver essa regra de 3 e descubro um volume de 0,025 litros, que é a mesma coisa de 25 mililitros. Tá, professora, eu cheguei nesse resultado, 25 mililitros, mas o que isso significa? Qual que é o sentido desse número? Então, vou mostrar para vocês, gente. 25 mililitros, o que é isso? Eu preciso de determinar um volume de 25 mililitros da minha solução estoque. Para isso, gente, eu posso usar uma pipeta, tá bom? Aqui a gente tem no desenho uma pipeta volumétrica. Com uma pipeta volumétrica, eu determino 25 mililitros da minha solução estoque, que é a solução mais concentrada. Vou transferir esse volume para um balão. Então, vou adicionar essa solução concentrada em um balão volumétrico. Com o volume da solução diluída que eu quero preparar 100 mililitros da solução diluída. Então, vou usar um balão volumétrico de 100 mililitros. Então, 25 mililitros em um balão volumétrico de 100 mililitros. O restante eu vou completar com água destilada, ajustar o menisco na altura dos olhos certinho,
Fecho esse balão, vou homogeneizar o balão, homogeneizar a solução, agitando o balão e pronto, tenho a minha solução diluída pronta aqui. Então, o que significa esses meus 25 mililitros? Esse é o volume de solução concentrada que eu tenho que pegar para diluir, entenderam? Eu fiz esse cálculo para saber quanto de solução concentrada eu tenho que medir para depois diluir essa solução até o volume que eu quero, formando uma nova solução, que é a solução diluída. Gente, para fazer esses cálculos de diluição de soluções, a gente pode usar uma fórmula. É uma fórmula bem simples. Eu recomendo que vocês usem essa fórmula, sabendo que é possível fazer esses cálculos também usando regra de 3. Mas é uma fórmula muito simples, ela é fácil de ser memorizada, então eu acho que essa daqui é uma fórmula que vale a pena guardar. Gente, olha só, concentração, a fórmula de concentração pode ser dada por concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, não é? Gente, se eu quero encontrar a massa do soluto, eu posso multiplicar a concentração pelo volume. Então, concentração vezes volume vai me dar a massa do soluto que eu tenho ali, não é? Então, olha só, o que acontece? Quando eu faço uma diluição de uma solução, olhem aqui, ó, no 1 da figura. Eu tenho uma certa massa de soluto e um volume menor. Depois que eu faço a diluição dessa solução, eu adiciono somente o solvente, como a água, adicionei água. O volume da minha solução aumenta, mas a massa do meu soluto é a mesma. Então, gente, a massa que eu tinha inicialmente na minha solução concentrada, em um volume menor, é a mesma que eu tenho na minha solução diluída, só que tem um volume maior, entenderam? Então, eu posso fazer essas igualdades de massa. A massa que eu tinha antes, no início, é igual à massa que eu tenho agora no final, em uma solução diluída. E assim, gente, eu monto essa fórmula aqui, ó. Concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. Então, o que significa isso? Que a massa em 1 é igual a massa em 2, entenderam? A massa em 1, que é a massa na solução concentrada, a massa do soluto, é igual a massa em 2, que é a massa na solução diluída. Gente, essa concentração aqui, eu posso usar qualquer tipo de concentração para usar essa fórmula. O que eu tenho que saber é que eu só posso usar aqui concentrações que estejam na mesma unidade. Então, se eu uso a concentração 1 em mol por litro, a minha concentração 2 tem que ser também uma concentração em mol por litro. Eu tenho que colocar aqui na minha fórmula concentrações que estão na mesma unidade, certo? E vamos resolver então o mesmo exercício, só que usando a fórmula, para vocês verem como que se faz. Então, gente, o mesmo exercício. Eu vou ler o enunciado de novo para vocês lembrarem. Um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio a 2 mol por litro. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução de mesmo soluto. Desculpa, gente. Vamos lá. Vou beber uma aguinha aqui. A gente continua. Retomando, explique como você prepararia 100 ml de uma solução de mesmo soluto a 0,5 mol por litro, partindo dessa solução estoque. Calcule a concentração de um só de mol por litro na solução preparada. Então, vamos inicialmente responder a primeira questão, igual a gente fez, só que anteriormente a gente usou regras de 3 e agora nós vamos usar a fórmula. Olha só, eu chamei de concentração 2 mol por litro. É a concentração da minha solução concentrada, é a primeira que apareceu no texto. Aí depois vem, como você prepararia 100 ml de uma solução a 0,5 mol por litro? Então, concentração 2, 0,5 mol por litro, volume 2, 100 ml. Gente, eu sempre tenho que associar o volume da solução
aquela concentração específica da solução. Então, 100 mililitros é um volume de solução a 0,5 mol por litro. Isso vocês não podem confundir na hora de usar a fórmula, tá? Então, o meu volume 100 mililitros, ele está associado à concentração 0,5 mol por litro. A concentração 2 mol por litro, que eu chamei de concentração 1, a gente não sabe o volume 1. A gente ainda não sabe o volume, que é o volume 1, certo? Então, eu chamei isso daqui de X. E aí, gente, é só jogar na fórmula, olha. Concentração 1 é o meu 2 mol por litro. Eu considerei a concentração 1 como 2 mol por litro. Vezes volume 1, X, eu não sei, é igual a 0,5 mol por litro, vezes 100 mililitros. Coloquei aqui tudo na fórmula. Gente, as unidades iguais de concentração, mol por litro e mol por litro, né, cada uma de um lado da igualdade, eu corto, certo? E vai sobrar para mim a unidade de mililitros aqui, que vai ser a unidade da minha resposta. Então, resolvendo aqui, gente, X vai ser igual a 50 dividido por 2 e eu vou ter um número 25 mililitros de resposta, como a gente conseguiu com as regras de 3. Então, o que significa esses 25 mililitros? 25 mililitros é o volume que está associado à concentração 2 mol por litro. Então, é o volume de solução concentrada que eu tenho que determinar para usar e fazer uma solução mais diluída, que é essa solução aqui, ó, que vai ter um volume final de 100 mililitros e percebi que ela vai ter uma solução também ela vai ter uma concentração de 0,5 mol por litro, entenderam? 25 mililitros nesse caso aqui da minha resposta, é o volume que eu tenho que diluir da minha solução concentrada, é o volume da minha solução concentrada, que eu tenho que adicionar água para chegar àquele volume de solução que é 100 mililitros e ter a minha solução diluída que tem concentração de 0,5 mol por litro. Gente, essa questão tem mais uma pergunta, olhem só. Calcule a concentração de íon sódio em mol por litro na solução preparada. Então, a solução preparada é a solução diluída. Ela tem concentração de 0,5 mol por litro. Desse sal que é o sulfato de sódio. Gente, prestem atenção. O sulfato de sódio é um sal que tem 2 íons sódio para cada um íon sulfato. O íon sulfato tem carga 2-. Então, gente, para a gente chegar a um conjunto de íons que gere carga igual a 0, se eu tenho um íon sulfato que tem 2 cargas negativas, eu preciso de 2 cargas positivas. E assim eu preciso aqui de 2 íons sódio, porque cada íon sódio tem uma carga positiva. Assim eu estou explicando isso para falar para vocês da fórmula desse sal. Então, Na2, 2 íons sódio e um íon SO4, 2-. Todo esse conjunto SO4, 2- é um íon, tá bom? A gente chama isso de íon poliatômico. Então, um íon formado por mais de um átomo. Então, gente, quando eu pego esse sal, que é o sulfato de sódio, ele se dissolve em água, para cada 1 mol de sulfato de sódio, eu formo, né? Esse sulfato de sódio sólido vai deixar de existir e eu vou ter então em água 2 íons sódio e 1 íon sulfato. Falando de outra maneira, eu vou ter 2 mols de íon sódio e 2 mols de... Oh, eu tô falando errado, gente. Vamos voltar? Vamos lá? Voltei. Desde o início, explicando a reação. 1 mol de sulfato de sódio se dissolve em água e forma 2 mols de íon sódio e 1 mol de íon sulfato. Tudo bem? Então, como que eu vou responder essa pergunta, gente? Olhem só, no início, vamos supor que eu tenho 0,5 mol de sulfato de sódio. Eu tenho isso em 1 litro de solução. Se eu tenho lá 1 litro de solução, inicialmente, quando eu coloco o sólido ali, eu tenho 0,5 mol de sulfato de sódio. Esse sulfato de sódio vai se dissociar, ele vai se separar nos íons que o formam.
E aí, gente, ao final desse processo, então aqui ó, final, eu vou ter 0 de sulfato de sódio, né? Eu não vou ter esses íons juntos, agregados mais. E vou ter formado a partir de 0,5 mol o quê? 1 mol de sódio e 0,5 mol de sulfato. Ah, professora, mas por quê? Gente, olha só, por causa desse coeficiente estequiométrico aqui, ó. Não tem um 2 na frente do sódio? Esse 2 aqui, gente, olha, tá mostrando que eu tenho 2 vezes a mais íon sódio do que eu tinha inicialmente em relação ao sal como um todo, ao sulfato de sódio. Quando não apresenta nada aqui na frente, é porque é 1, tá bom? Então, para cada meio mol de sulfato de sódio, quando eu formo um íon sódio, eu vou formar o dobro, olha. É 2 vezes 0,5, vai dar 1. E em relação ao íon sulfato, olha, eu formo a mesma quantidade de íon sulfato em relação ao número de mols que eu tinha no início. Então, se eu tinha 0,5 mol de sulfato de sódio, eu formo 0,5 mol de sulfato. Só que em relação ao sódio, eu formo o dobro, ó, tem um 2 aqui na frente desse coeficiente aqui estequiométrico, que é um coeficiente estequiométrico aqui nesse processo, certo? Então, 2 vezes 0,5 vai me dar 1 mol aqui de íon sódio. Gente, esse 1 mol está em 1 litro de solução, não é? Então, a minha concentração de íon sódio é 1 mol por litro, entenderam? Se eu falo de concentração de íon sódio, essa solução tem 1 mol por litro de íon sódio. Se eu me refiro a essa solução como a concentração que eu teria ali do sal, considerando esse agregado de 2 átomos, 2 íons sódio e 1 íon sulfato juntos, eu vou ter uma concentração aqui de 0,5 mol por litro, tá? Gente, se vocês acharam confuso, eu posso voltar a explicar novamente, é só vocês me procurarem, tudo bem? Mas vamos continuar. Pessoal, outro exercício sobre diluição de soluções. É um exercício do livro de vocês. Então, eu vou ler o enunciado. Um técnico de laboratório deseja preparar 250 ml de uma solução de ácido sulfúrico, na concentração de 1,5 mol por litro. Para isso, ele dispõe de uma solução concentrada desse ácido, cujo rótulo apresenta as seguintes informações. Densidade é igual a 1,86 gramas por mililitro, teor 98% massa por massa, massa molar é igual a 98 gramas por mol. Explique como deve ser preparada essa solução, indicando a quantidade da solução concentrada a ser utilizada. Então, gente, eu vou resolver essa questão de forma que a gente possa usar a fórmula de diluição de soluções que eu apresentei para vocês. Olha, eu tenho uma solução concentrada que é 98% massa por massa de ácido sulfúrico e quero preparar uma solução diluída que tem 1,5 mol por litro. Então, tem unidades diferentes de concentração de solução. Se eu quero usar a fórmula, eu tenho que transformar uma dessas unidades na outra para que elas sejam iguais, e assim eu posso usar a fórmula. Então, eu vou transformar 98% massa por massa de ácido sulfúrico em uma concentração em mol por litro. E assim eu vou usar a fórmula para resolver essa questão. Então, o que significa isso, gente? Essa concentração, que eu tenho 98 gramas do meu ácido sulfúrico, que é o soluto, para cada 100 gramas de solução. Então, gente, eu vou começar transformando massa do meu soluto para número de mols. Para isso, eu preciso da massa molar. Então, ó, 98 gramas é a massa de 1 mol. A massa molar, o problema já me deu aqui pronto, ó, calculado. É 98 gramas por mol. Então, monto a regra de 3. 98 gramas é a massa de 1 mol. Eu tenho 98 gramas do meu ácido. Olha, quantos mols eu tenho aqui? X. Então, eu percebo que eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol do meu ácido para cada 100 gramas da minha solução. Então, gente, continuando, ó. Foi isso que eu descobri fazendo a regra de 3
a regra de 3 então. E olha, eu descobri que eu tenho 1 mol de ácido para cada 100 gramas da minha solução. Gente, o próximo passo é transformar 100 gramas de solução em um volume de solução. Para isso, eu uso a densidade da solução que o problema me deu também como um dado. Olha, a densidade é 1,86 gramas para cada 1 mililitro. Gente, essa massa, 1,86 gramas, é a massa da solução. Não confundam 1,86 gramas com massa de soluto. Isso é massa de solução. Massa de solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, cuidado para não cometerem um erro desse ao usar o valor de densidade. Gente, então, 1,86 gramas de solução tem 1,86 gramas de solução ocupa um volume de 1 mililitro de solução. Então, a gente está montando a regra de 3, olha. 100 gramas de solução equivalem a qual volume de solução? Então, eu chego que 100 gramas da minha solução tem um volume de 53,76 mililitros. Gente, então o que eu descobri? Que 98% massa por massa do ácido sulfúrico é igual a 1 mol dividido por um volume de 0,05376 litros, não é? Eu sei que 1 mol está em 53,76 mililitros. E em litros, esse número vale 0,05376 litros. Se eu divido o número de mols pelo volume onde está esse número de mols de solução, eu tenho a minha concentração em mol por litro. E eu chego a uma concentração, então, de 18,6 mol por litro. Então, 98% massa por massa de ácido sulfúrico é a mesma coisa que 18,6 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, gente, eu já tenho a minha concentração em mol por litro da minha solução concentrada. E agora eu consigo usar a fórmula para resolver o meu problema. Então, vamos lá. Concentração 1. Chamei a minha concentração 1 de 1,5 mol por litro. É a primeira concentração que aparece no enunciado. Vezes o volume dessa concentração 1. Eu quero fazer um volume da minha solução de 250 mililitros. Coloquei aqui na fórmula. Isso é igual a 18,6 mol por litro vezes volume. Esse volume da minha solução concentrada eu não sei. É isso que eu quero descobrir. Então, resolvendo, a gente vai ter que X, né, ou V, que é o meu volume, vai ser igual a 20,2 mililitros. O que isso significa? Eu tenho que determinar um volume de solução concentrada de 20,2 mililitros para, com esse volume de solução concentrada, preparar a minha solução diluída. Eu pego esse volume, a esse volume eu vou acrescentar água até chegar ao volume final de 250 mililitros. E fazendo isso, nessa solução diluída, eu vou ter uma concentração de 1,5 mol por litro. Entenderam? Gente, a questão pede, olha, explique como deve ser preparada essa solução, indicando a quantidade da solução concentrada a ser utilizada. Então, expliquei aqui detalhadamente. Olha, gente, isso daqui é uma novidade para vocês. O ácido sulfúrico é um ácido forte. E para preparar uma solução de um ácido forte, a gente nunca coloca o ácido forte primeiro no balão volumétrico e depois coloca a água por cima, porque senão isso gera um acidente. Se eu coloco água em cima de um ácido forte, esse ácido forte reage tão violentamente com a água que o sistema aquece muito. Leva a evaporação ali da água, um pouco da água que eu coloquei, do próprio ácido sulfúrico e pode projetar ácido para fora do balão, pode gerar muito gás que vai aumentar a pressão ali no balão e pode quebrar o balão, certo? Então a gente não faz isso. Como que eu preparo uma solução de ácido forte em água? Primeiro, gente, eu coloco uma certa quantidade de água, mais ou menos a metade do volume do balão,
no meu balão. Eu sempre coloco o ácido aos poucos em cima da água, para não gerar nenhum acidente. Então tá aqui, ó. Vou ler para vocês o passo a passo para o preparo dessa solução que eu coloquei aqui no slide. Colocar cerca de 150 ml de água destilada num balão volumétrico de 250 ml. Determinar um volume de 20,2 ml de solução concentrada de ácido sulfúrico na capela. O ácido sulfúrico concentrado, ele é volátil, gente. Então, esse vapor de ácido sulfúrico, que é um ácido forte, que então é um produto nocivo, a gente não pode respirar. Então, a gente vai preparar essa solução em uma capela de exaustão de gases. Depois, gente, eu vou transferir o volume de ácido que foi determinado, que foi medido. A gente pode medir esse volume usando uma proveta. Eu vou transferir isso para um balão volumétrico com água e vou adicionar esse ácido, a minha água que está no balão volumétrico, aos poucos. Depois, eu vou completar o volume do balão volumétrico com água destilada, ajustando o menisco inferior na altura dos olhos. Depois eu vou homogeneizar, tampar o meu balão, vou homogeneizar a solução e vou transferir depois essa minha solução já preparada para um frasco limpo, seco e rotulado, onde eu vou armazenar essa solução depois no laboratório. Tudo bem? Eu vou indicar um vídeo do YouTube para vocês verem da preparação de uma solução de um ácido forte, tá bom? Da preparação de uma solução diluída a partir de uma solução concentrada, a partir de uma... aqui é uma solução, né? Não é 100% esse ácido, ele é 98%. Então, a partir de uma solução concentrada de um ácido forte, como o ácido sulfúrico, que está aqui nessa questão. Gente, concentrar soluções. Então, olha, vamos lá. Concentrar uma solução sem adição de mais soluto significa diminuir a quantidade de solvente da solução de forma que a sua concentração aumente. Pessoal, se eu tenho uma solução e se essa solução fica mais concentrada, sem que eu adicione mais soluto ali por cima, significa o quê? Significa que o meu solvente que estava ali naquela solução, a minha quantidade de solvente diminuiu e por isso que a minha solução concentrou. Como que eu diminuo essa quantidade de solvente da solução, gente, que já está preparada? Esse solvente pode evaporar. Então, se eu deixo uma solução aberta, né, em um local aberto ou em um frasco aberto, esse solvente vai evaporando aos poucos ou então eu posso provocar essa evaporação também e a minha solução vai se tornar mais concentrada. Gente, então, o que é importante observar? Olha, não há alteração da massa inicial de soluto, há somente a diminuição da quantidade de solvente. Então, a massa de soluto que eu tenho ali, ela permanece a mesma. O que eu alterei aqui também foi a quantidade de solvente. A minha quantidade de solvente diminui, o solvente evaporou, e aí eu vou ter uma solução mais concentrada. Eu vou ter mais soluto por uma mesma, né, eu vou ter mais soluto por uma certa unidade de volume de solução. Eu tenho menos solvente ali, eu tenho mais soluto considerando o mesmo volume de solução. Gente, então para a gente trabalhar isso, eu vou fazer com vocês duas questões, olhem só. Então, essa questão aqui. Num certo dia, um tanque para tratamento de resíduos químicos continha, quando cheio, 3 gramas de um dado sal numa concentração de 0,5 m. Esse M maiúsculo, gente, significa mol por litro. Então, vamos continuar. Hoje, a concentração desse sal no tanque cheio é de 2,5 m. Qual é a massa de sal no tanque? Pessoal, olhem só. A concentração dessa solução aumentou de 0,5 mol por litro para 2,5 mol por litro. É um tanque de tratamento de resíduos químicos. Então, pessoal, esse tanque de resíduos químicos, ele fica em um ambiente aberto, ele recebe a luz do sol, o calor do ambiente e isso provoca aos poucos a evaporação desse solvente, se esse tanque não recebe
mais nenhum resíduo. E esse tanque, então, foi ficando com concentração de substâncias cada vez maior. As concentrações ali dos resíduos dissolvidos ali naquele líquido foram se tornando cada vez mais concentradas, já que eu tenho diminuição do solvente. Então, a questão é sobre um determinado sal. Olha, inicialmente eu tinha 3 gramas desse sal, considerando uma concentração de 0,5 mol por litro desse sal no meu tanque. Depois de um tempo, eu tenho uma concentração ali no meu tanque de 2,5 mol por litro desse mesmo sal, tudo bem? Só que, gente, aí vem a pergunta, qual é a massa de sal no tanque? E aí, como que vocês fariam essa questão? Gente, a massa de sal do tanque não mudou. A massa de sal no tanque é 3 gramas. Eu tenho 3 gramas daquele resíduo ali. O que aconteceu para que a concentração aumentasse para 2,5 mol por litro foi só a evaporação do solvente. No final, eu tenho uma concentração maior do meu resíduo, mas qual que é a massa do meu resíduo ali naquele tanque? Permanece igual a 3 gramas. Entenderam? Então, para essa questão aqui, eu nem preciso de fazer nenhum cálculo. É só uma questão de interpretação. Vamos lá. Mais uma questão. Uma solução aquosa contém 0,08 mol por litro de cloreto de sódio. Evapora-se a água até transformá-la em 50 ml de solução, 0,16 mol por litro de cloreto de sódio. Quantos mililitros de água foram evaporados? Gente, para concentração de soluções, questões de concentração de soluções, eu também posso usar a mesma fórmula que eu uso para diluição de soluções. O que essa fórmula indica? Que a massa em 1 é igual à massa dissoluto em 2. E quando a gente concentra as soluções, isso também acontece. A massa que eu tenho ali do meu soluto, ela não se altera. O que altera é a quantidade de solvente. Na solução mais concentrada, a quantidade de solvente é menor. Aqui, ó, no caso, parte do solvente foi evaporado, não é? Então, ó, concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. Eu chamei a concentração 1 de 0,08 mol por litro. Coloquei aqui na forma. Vezes o volume inicial. A gente não sabe qual que é. É igual a 0,16 mol por litro. Eu cheguei a essa concentração. E um volume de 50 mililitros. Resolvendo, então, eu chego que o meu volume inicial é 100 mililitros. Inicialmente eu tinha 100 mililitros de solução a 0,08 mol por litro. Mas o que eu tenho aqui de pergunta? Olha, quantos mililitros de água foram evaporados? Então vai ser a diferença entre o volume que eu tinha no início e o volume de solução que eu tenho agora no final. Então o volume evaporado vai ser igual a 100 mililitros que eu tinha no início, menos 50 mililitros, que é o volume da minha solução final, igual a 50 mililitros. Então, o que evaporou foram 50 mililitros de água dessa minha solução, ok? Pessoal, a nossa aula é essa, sobre diluição e concentração de soluções. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem a matéria, tá bom? Agora, vocês vão treinar fazendo exercícios e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Então, é isso. Boa semana a todos, bons estudos e obrigada. Tchau, tchau!